Olá, estamos iniciando mais um Papo Reto e hoje em companhia de Pablo Cesário, presidente executivo da Brasca. Pablo, boa tarde, obrigado pela participação e vou te pedir para anunciar o convidado para essa nossa conversa. Boa tarde, Kleber. Estou muito feliz hoje aqui de anunciar esse grande evento especial aqui do nosso Papo Reto, que é hoje nós temos a oportunidade de receber nosso diretor, Daniel Maeda, que vai falar que é nosso conselheiro da CVM, e acho que o Daniel traz uma perspectiva muito interessante. Além de ser um especialista, é também um servidor da CVM e agora ascende ao nosso colegiado para fazer a decisão regulatória. Então, Daniel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, falar algumas palavras sobre a CVM, nosso papel lá. Espero que eu possa aqui contribuir com as discussões. Pablo, feitas as apresentações, eu vou te pedir para você fazer a primeira pergunta ao Maeda. Diretor, na cerimônia de apresentação ao mercado, quando você foi tomar posse, você falou que um dos seus objetivos é empoderar ainda mais o investidor e avançar no tema da tokenização. Você poderia, de uma forma bem objetiva, explicar como esses dois processos podem contribuir para a expansão do mercado de capitais e quais são os caminhos que a gente precisa tomar, tanto para dar mais segurança ao mercado, quanto nessa parte da digitalização do mercado? Não, perfeito, Pablo, claro, com certeza. São dois temas bem grandes, para ser sincero. Vou tentar resumir aqui, né? Mas em relação ao empoderamento do investidor, o que eu poderia dizer? Eu acho que a CVM, na verdade, já vem tomando esses caminhos, né? E que eu acho que são dois principais, e o que eu pretendo fazer é alavancar, né? Enfim, continuar nesse rumo, né? Que a CVM já vem conseguindo traçar com bastante felicidade, né? Que rumos são esses? O primeiro tem a ver, obviamente, com transparência, né? Acho que é uma grande ferramenta para empoderar o investidor, né? Mas não necessariamente esse tema que às vezes as pessoas induzem, né? De mais transparência, né? Acho que o convite, a reflexão que eu costumo fazer nesse tema é um pouco assim, no sentido de, olha, o mercado de capitais tem que aprender a falar sobre uma transparência melhor, né? Sobre uma transparência mais efetiva, que não significa necessariamente mais informação, né? Aliás, até digo que muitas vezes muita informação acaba exercendo um papel meio Um atrapalha o outro, contraditório, né? né? Exatamente, é o contraproducente, né? Polui, né, a informação importante com muitas outras informações não tão importantes e que confundem o investidor ao invés de ajudar, ao invés de dar clareza para o que importa, né? Então, acho que essencialmente assim tudo, né, no mercado de capitais, na perspectiva do investidor, é sobre custo, retornos e riscos, né? A gente deveria realmente focar bastante nesses três parâmetros para pensar no que é uma transparência melhor. Eu acho que isso empodera muito o investidor, né? Mas tem uma segunda dimensão também, que eu gosto de trazer assim para a mesa quando a gente discute empoderamento do investidor, que é justamente esse potencial, né, que o mercado de capitais tem para trazer novas possibilidades, para trazer novas opções, para trazer novas alternativas para o investidor, né? E a CVM, de novo, volto a dizer aqui, né, ela já tem investido muito nisso, né, vocês sabem, né? Todo um segmento de securitização que a CVM resolveu abraçar, né, com bastante vontade, e aí alimentando lá a lei que saiu a 14.430 depois da nossa regulamentação com a 60, um regime informacional em cima, enfim, é um tema em que a CVM vem investindo muito para, na prática, né, a gente ter aqui hoje uma gama, né, de certificados recebíveis, né, de produtos de securitização, né, muito maior disponível ali para o investidor. Como um exemplo, né? Obviamente, a gente poderia falar de fundos também, novas modalidades de fundos disponíveis para o varejo, o FDIC indo agora, o FIP em breve, né? Com as discussões de 2024 que vão acontecer. Então, quer dizer, citei dois grandes exemplos aqui, né? Dois grandes mundos da CVM, mas, óbvio, existem outros, né? Acho que a possibilidade de abrir, né, novas opções, novas alternativas para os investidores também é uma forma muito efetiva de empoderar esses investidores no exercício deles, né? Porque eles vão encontrar cada vez mais opções ali encaixadas nas necessidades, nas vontades, nos desejos que eles têm, né? Quando procuram o mercado de capitais, né? Poxa, quem não lembra aqui do exemplo dos fundos de cripto, por exemplo, né, que estão aí desde 2018, né? Então a gente tem realmente muitos exemplos para citar. Acho que já é um caminho que a CVM vem seguindo, eu pretendo incentivar que ela continue seguindo, né? Isso fechando aqui em empoderamento do investidor, né, entrando agora em tokenização, acho que a tokenização ela é uma ferramenta também com potencial poderoso, tá, Pablo? Assim, claro que as vantagens, né, as alavancas, né, que a tokenização podem trazer são outras, né? Eu vejo aqui uma grande chance, né, da gente conseguir revisitar de forma bastante estrutural, né,
os custos de emissão, né, os custos de colocação para emissores no mercado, né, formas mais escaladas, né, mais eficientes e, por que não, até mais transparentes, né, usando da tecnologia DLT, né, de forma mais ampla. Né. Então, a tokenização, acho que ela pode trazer muita vantagem nisso. De novo, a gente não é que isso tenha começado agora, a gente já tem alguns projetos em sandbox, aliás, acabaram de ser prorrogados esses projetos, né, girando no mercado, trazendo aprendizado para a CVM, mas eu gostaria muito de conseguir entregar em 2024 algumas, como eu falei, alavancas de crescimento, né, no assunto de tokenização, né, um uso justamente se aproveitando melhor, né, desse potencial de escala, né, de custos, né, de facilidade, agilidade, né, que o token pode trazer para favorecer emissores de um lado, né, tornando as emissões mais baratas e práticas, né, rápidas, efetivas, né, e para os investidores do outro também, de novo, né, porque, mal ou bem, né, emissões mais baratas, obviamente, redundam também, né, porque os custos são menores, né, em taxas melhores para esses investidores. Né. Então, acho que é um ganha-ganha, de fato, né, a tokenização. A gente só precisa aqui encontrar no Brasil o melhor caminho para se aproveitar das vantagens que ela pode oferecer. Uma das questões que a gente tem discutido aqui na Brasca, que é a Brasca, a gente evoluiu muito do lado dos investidores, né? Estamos falando de 5 milhões de investidores no mercado, isso é um número a ser comemorado, mas isso, a perspectiva dos emissores continua restrita, na realidade. Enquanto a gente teve uma revolução do lado dos investidores, nos emissores, a gente tem, na verdade, eventualmente até uma redução. Talvez haja alguns elementos conjunturais aí, mas a verdade é que nós temos menos ofertas e algumas pessoas saindo do mercado. Você acha, Daniel, que a tokenização é uma resposta suficiente para isso? Ou nessa busca de trazer mais tipos de empresas de menor porte, a tokenização é uma resposta completa ou tem mais coisa que precisa fazer? Eu acho que assim, suficiente é uma palavra realmente muito ambiciosa, né? Eu não tenho essa perspectiva de que a tokenização vai cobrir todos os gaps que a gente tem, né, do lado dos emissores, né, para o mercado de capitais. Ele pode ser mais uma ferramenta, sem dúvida. De novo, aqui trazendo, né, um pouco mais de racionalidade, enfim, né, custos menores, como eu coloquei, na escala, etc., para os emissores, né, mas não vai resolver todas as questões. Né. A gente tem aqui, eu sei que até existe uma pauta mais para frente para a gente falar disso, né, mas obviamente, existe todo um componente ali de pequenas e médias empresas em que a tokenização pode ajudar, eu acho que é um elemento, mas talvez não o único. Né? A CVM precisa e tem feito, tá? Uma discussão interna bastante estrutural e até, eu diria, arrojada, né? Para repensar todos os requisitos normativos que a gente tem hoje, né? Para emissão, né? de valores imobiliários por companhias, né? Em particular, para pensar o que pode, e aí, óbvio, né? Claro que inspirado em algumas experiências internacionais, né? Reino Unido, Canadá, Austrália, né? A gente sabe que tem experiências muito boas nesses países, né? Mas realmente um regime intermediário de emissão, né? Que consiga trazer requisitos regulatórios mais compatíveis, né? Com o porte de empresas menores, né? E o que eles têm condição de entregar, né? Sendo muito realista, enfim, né? Aqui na perspectiva da CVM, né? E imaginar ali, né, um meio de caminho, né, em que viabilize, né, a colocação de emissões por esses emissores menores, né, e também, do outro lado, viabilize, né, que os investidores também tenham, de novo, empoderamento, né, essas opções, né, disponíveis para investir. Né. O Sandbox ele também nos ensina um pouquinho nisso, né, enfim, vocês sabem lá, nos projetos da SMU, da Bifora, enfim, que foram aprovados e tem a ver com títulos de participação, né, e trazem justamente essa perspectiva de como os tokens, né, como a tokenização pode, né, ser um caminho para isso. Ok, né? Mas a gente vê, aliás, foi um dos grandes aprendizados, né, nas iniciativas de sandbox, né, a gente ainda vê um gargalo muito forte justamente ali do lado dos emissores. Né, tanto a SMU quanto, não vou falar da Vortex, né, que é o nosso terceiro grande projeto, porque é mais renda fixa, né, mas tanto a SMU quanto a Before, eles têm hoje um gargalo, como eu coloquei, né, muito forte ainda do lado dos emissores. Né? O Sandbox trouxe muito para a gente, né, uma questão de a gente precisar barra razoável ali, né, para a nossa regulação ter, para acomodar esses emissores de menor porte. Né? Isso é uma excelente provocação. Então, assim, esse é um super capítulo à parte, acabei me antecipando aqui, né, das empresas de pequeno e médio porte. Mas eu acho que esse é um dos principais temas para a gente mesmo. Porque, no fundo, você tem... o mercado de capitais é um instrumento poderosíssimo de prosperidade, né? Mas e eu costumo falar aqui na Brasca que, infelizmente, temos grandes empresas,
só grandes empresas. É óbvio que a gente adora elas e são vencedoras, estão lá porque são muito boas. Mas a realidade é que eu gostaria de ter pequenas empresas aqui também, porque senão esse mecanismo de prosperidade acaba sendo menos amplo do que a sociedade precisa, inclusive, né? Assim, sem querer filosofar muito aqui, mas eu diria que duas coisas geram riqueza, né, na economia, né, que é o trabalho e o capital, né? Assim, o trabalho ele é estruturalmente, né, assim, distribuidor de renda, né? Agora o capital não. O capital você precisa de mecanismos realmente para fazer com que o capital gere riqueza de forma distribuída. E quem faz isso, que é país desenvolvido, é o mercado de capitais. Na riqueza gerada pelo capital para a sociedade de uma forma geral, né? Não à toa os países mais desenvolvidos, não estou falando mais ricos, né? Estou falando dos mais desenvolvidos mesmo, né? Eles sempre têm mercados de capitais muito desenvolvidos, né? Suíça, Luxemburgo, Japão, Estados Unidos e por aí afora, né? Então, muito até em função disso, né, para o desenvolvimento do nosso país, né, que a gente investe tanto mesmo, né, nesses novos canais, né, em novas formas de fazer o nosso mercado crescer e se desenvolver também, né? Super concordando contigo aí, Pablo. Maeda, está na sua agenda de trabalho fazer ajustes na Resolução 175, que dispõe sobre constituição e funcionamento dos fundos de investimento. O que você está pensando sobre isso, já que a resolução foi recentemente ajustada? Regulamentação de fundos, né? Regulamentação de produtos de mercado, ela muda mesmo o tempo inteiro, não tem jeito, né? O mercado, esses mercados, né, são muito dinâmicos, eles se mexem com muita velocidade, né? E as nossas normas elas tendem a ficar ultrapassadas, né? Então existe uma necessidade permanente de ir se mantendo, né, ali na crista, né, para não perder o time. E o que eu acho que na 175 existe, de uma certa forma, até antecipei, né, aqui nas respostas anteriores, né, mas o que existe na 175 que ainda pode ser bem explorado, né? Primeiro, como eu falei, é uma norma de produtos, né? Então, para aquela pauta de empoderamento do investidor, existe muita coisa que se pode fazer sempre, né? E aqui, por exemplo, né, a gente está discutindo o FIP para varejo, né? Aliás, a revisão, né, regulatória dos FIPs de uma forma mais ampla, né? Tentar fomentar alguns segmentos, como, né, o segmento de venture capital, né, de empresas emergentes, de capital anjo, né, que são pouco usados, né, no âmbito dos FIPs, né, e podem ser mais, né, e aí, obviamente, também trazendo benefícios para investidores que hoje não têm opções, né, dentro desses segmentos para investir, né, é um belo ponto, né, equalizar a questão de investimento no exterior, né, que no FIP está bastante desatualizado em relação às outras normas de fundos, né, o FIP para varejo de novo, etc. Né? Então, tem bastante coisa ali que se pode melhorar. Também naquela questão informacional, acho que a regulação de fundos ela pode sofrer aí um banho de loja, né? Existe muita informação no nosso regime de fundos, né, que está redundante, eventualmente está desnecessária, né? Não tem mais tanta importância, né, com a evolução do mercado. Outras ganharam importância, né? E a 175 até reviu isso, né, como é o caso dos custos, né, remuneratórios para os prestadores de serviço. Então, quer dizer, existe todo um capítulo, né, de regime informacional que eu acho que merece mesmo ser revisto, né, em benefício da indústria, né, que está produzindo muita informação que o mercado não está lendo, né, essa que é a verdade, né, e dos investidores, né, que vão ter acesso a um regime informacional mais focado, né, mais direcionado ao que eles gostariam mais de ver, né. De novo aqui, como eu sempre coloco o meu tripé informacional, né, custos, retornos e riscos, né. Você acha que no início do segundo semestre você já anuncia as medidas já? Ou... Assim, todos esses projetos eles estão previstos como prioridades para 2024, né? Ao longo do ano de 2024 eles sairão, né? É difícil dizer, antecipar assim, porque não depende só da gente, né? Como todos eles envolvem audiências públicas, né? E essas audiências públicas podem contar com maior ou menor, né, grau de contribuição e inclusive até polêmica, né? Não raro a gente faz algumas propostas em que o mercado acaba contribuindo com teses opostas, né? Parte do mercado quer, parte do mercado não quer, outra parte quer desde que, né? A gente tem que arbitrar tudo isso, né? Então é muito difícil assim, a gente prever em que time exatamente dentro de 2024 cada um desses projetos vai sair. Mas óbvio que assim, para além do imprevisível, né, do imponderável, né, o estágio de maturidade também conta, né? Então, se você for parar para pensar, por exemplo, no projeto de Fiagro, né, ele está um pouco mais avançado, enfim, né?
já existe assim uma discussão com o mercado, é possível, digo até provável, que saia antes, né, dos outros, né? O de FIPS ainda não tem nem ainda uma audiência para mercado, né? Então, acho até que é provável que a norma, propriamente falando, não saia esse ano, né? A gente consiga até o fim do ano, enfim, né, ter a audiência e as contribuições do mercado para discutir em cima, né? Mas a norma mesmo, um pouquinho para depois. Então, quer dizer, dependendo do estágio de maturidade, obviamente você pode dizer alguma coisa também, né? Mas eu confesso que assim, a grande variável aqui é o nível de discussão que se tem com o mercado. E aí, realmente, isso pode tornar o projeto muito simples e rápido, né? E a gente solta rápido mesmo, né? Ou muito complexo, demorado, né? E a gente acaba ali investindo mais de um ano para soltar, né? E a pergunta que eu queria te fazer agora, como novo diretor, ainda que você já estivesse na CVM, olhando a agenda regulatória da CVM hoje, o que você acha que ainda precisa estar lá? Ou que pode deixar de estar? E essa é mais difícil, né? Porque é sempre mais fácil falar o que é importante do que menos importante. Mas, tendo o que nós temos hoje da agenda regulatória da CVM, o que você acha que precisa ganhar espaço ou entrar nela? A verdade é que a gente tem se imposto assim, né, em muitos desafios, né, inclusive regulatórios, né? Então, a nossa situação estrutural já de alguns anos é não conseguir abraçar nem mesmo aquilo que a gente considera altamente prioritário, né? Essa que é a nossa realidade, já não é de hoje, né, já é de alguns anos, E né? não só da CVM, né? Na verdade, todas as agências reguladoras acabam tendo uma pressão para colocar temas lá, e o que você observa é que o tempo de resposta, inclusive porque isso requer diálogo né, com os agentes do mercado, ou os agentes regulados, isso leva tempo, né? Para fazer análise de impacto regulatório, leva tempo. Não, exatamente, é isso, né? E leva tempo, exige pessoas, né? Que a gente não tem, né? Então, assim, é difícil realmente, dá um gosto amargo sempre que a gente discute a agenda regulatória do ano seguinte, né? Como discutimos agora em dezembro, a de 24, né? Fica aquela percepção, sabe, do putz, que pena, né? Poxa, isso aqui a gente não vai conseguir discutir. Sempre fica essa sensação, né? De algo que a gente deixa para trás, né? Não gostaria, não deveria, né, sequer deixar para trás, mas a gente é obrigado a deixar para trás porque não tem recurso, assim, a gente não tem como fazer. O sandbox, inclusive, é um excelente exemplo disso, né? A gente fica muito assim chateado mesmo, né? Ano após ano de não conseguir, né? Aí agora justamente por isso essa ideia de envolver o CRIA, né, aquele projeto mais amplo, né, com participação de agentes privados, né, para a gente tentar alavancar isso de alguma outra forma, porque era para ser, né, um projeto que se renovasse periodicamente, né, e a gente não consegue, não tem fôlego, né, assim, baseado principalmente na primeira experiência, né, que foi bastante, consumiu bastante, né, recursos internos nossos, né, e era para ser mesmo, né, e a gente não consegue ali, né, dar aso, né, enfim, dar vazão, né, para uma segunda rodada, uma terceira rodada, né, mas vai sair, se Deus quiser, agora com essa ideia do CRIA, eu acho que a gente consegue emplacar novas rodadas aí de iniciativas, né. Uma das questões, assim, que eu me ressinto, né, a gente deveria ver, né, e justamente não consegue, porque não tem fôlego para isso, né, é justamente essa questão que o sandbox vem trazendo, etc., de como se aproveitar, né, da inovação tecnológica, né? E justamente porque assim é um tipo de assunto, Pablo, se você concorda comigo, né, em que o timing é fundamental. Né? Inovações tecnológicas elas atropelam a gente muito rápido, né? Então assim perder o bonde nesse tipo de assunto é muito fácil, né? E de novo assim lembrando que os mercados de capitais eles estão cada vez mais interconectados e justamente por isso, né, competindo entre si, né, cada vez mais. Né? Competindo, mais do que conectado, é competindo. Exatamente, né? Então você vê aí essa situação de empresas brasileiras, né, por exemplo, abrindo capital lá fora, né, que obviamente, se for pelos motivos assim, né, certos, sem problema nenhum, né, mas existe um diagnóstico de que, poxa, né, a CVM poderia, né, ajudar de alguma forma, né, o mercado de capitais brasileiro poderia, né, ter uma infraestrutura, um ecossistema, enfim, né, que retesse, né, essas empresas, enfim, o que for, né, existe realmente um quê, né? Nessa questão da inovação tecnológica que pode exportar o nosso mercado, né? E obviamente isso é muito indesejável, né? A gente não quer deixar que isso aconteça, né? Muito pelo contrário, a gente quer que a inovação tecnológica seja um diferencial ao nosso favor, né? Que favoreça o nosso papel como hub regional, né? Que traga players estrangeiros para cá, né? Eu vejo com muita felicidade, por exemplo, notícias do tipo, vocês sabem, né, como é que o mercado americano, por exemplo, tem tratado lá o segmento cripto, né? E a gente vê muitos comentários de pessoas assim, poxa, o Brasil é um ambiente mais amigável, o Brasil é um ambiente
mais propenso à discussão, à construção coletiva, e eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa, né? E de uma certa forma, uma migração para cá, né, desse segmento em função disso. Né? Aqui como um exemplo muito pontual, né? Mas eu acho que é um algo que a gente tem que exercer o mais possível. Né? Assim, poxa, o Brasil ele precisa, porque tem atributos para isso, né? Precisa realmente ser um líder nessa pauta, né, de inovação tecnológica e como se aproveitar disso. Né? E aí me dá uma certa frustração, confesso, né, perceber que a gente não consegue andar na velocidade que precisa. Né? Assim, eu gostaria de já ter uma regulamentação de infraestrutura de mercado, inclusive, né? Mas também de emissão e distribuição de valores mobiliários, né? Calcada nas nossas experiências sandbox, né? Enfim, né? Uma 135, né? Ali modulada, né? Para empresas menores, por exemplo, como a gente falou aqui, né? Mas é isso, né? A gente sofre muito, né? Para conseguir andar com velocidade. Então, em toda essa macro pauta, vamos chamar assim, né, de inovação tecnológica, que envolve tokenização, cripto, DLT de uma forma geral, né, na infraestrutura, né, de mercado. Em tudo isso, eu sinto realmente que a gente não consegue, enfim, né, incluir na pauta, né, regulatória, né, um volume de coisas desejável, tá? E até necessário. Mas, enfim, seguimos na luta, né? Acho que é justamente um tema em que o mercado pode nos ajudar bastante e eu acredito que isso vai acontecer. Maíra, eu acho que essa é uma questão relevante para todo o mercado, e isso, uma perspectiva aqui das companhias, e eu acho que você tem certeza de todos os emissores, a existência de uma CVM é capaz de exercer suas funções, é uma questão fundamental para a rigidez do mercado. Né? Eu costumo dizer que o mercado de capitais é uma das melhores invenções para criar prosperidade, mas é também uma das mais complexas, porque é uma série de instituições que precisam trabalhar juntas e que permitem a distribuição da riqueza na sociedade. E uma das questões que eu quero aproveitar de ser aqui, porque você é servidor da CVM desde 2005, é essa perspectiva da capacidade da CVM. O que vocês enfrentam hoje aí? Eu queria ouvir um pouco sobre isso, mas também falar um pouco da nossa perspectiva aqui no mercado. Vocês têm regulações importantíssimas para fazer, vocês têm investigações com impactos estruturais para finalizar. No fundo, o que eu quero dizer aqui não existe um mercado eficiente sem que as instituições que o suportam estejam funcionando. Então, queria ouvir um pouco dessa sua perspectiva, tanto de quem agora está na liderança, quanto já foi da parte do corpo técnico. Quer dizer, qual é a situação que vocês enfrentam, como isso impacta a vida de todos nós, né? Eu acho que o mercado é um negócio muito abstrato, né? É de quem capta dinheiro, de quem tem dinheiro para investir, de quem tem o trabalho de intermediar, e quais são os caminhos para isso, caminhos e o que a gente pode fazer para ajudar. Porque acho que a CVM é uma instituição, e há várias outras instituições do mercado, e nesse sentido é importante que essas instituições se unam para garantir que essa rigidez, vamos dizer aí, né? Realmente a situação que a gente vive hoje, assim, ela me entristece um pouco, né? Como servidor da casa, assim, né? Sendo muito franco aqui, né? A importância da CVM, sem querer ser repetitivo, como você já falou, né, Pablo, é muito grande, enfim, né? O mercado de capitais, assim, aliás, o mercado financeiro, né, de uma forma geral, né? Eu sempre brinco com isso, né? Eu digo que todo o mercado financeiro do mundo, né, mercado de capitais incluído, né, ele lida basicamente com 3 matérias-primas, né? Informação, dinheiro e confiança. Basicamente é isso, né, de que se trata qualquer mercado financeiro de capitais. E quem garante confiança é o regulador, não tem jeito. Assim, é ele que vai estar lá agindo para evitar abusos, irregularidades, etc. Ele que vai dar segurança jurídica, previsibilidade para os agentes por meio da regulação. Tem que existir uma CVM, e de novo, né, pegando o nosso exemplo ali, né, de antes, Pablo, que a gente tinha falado, todo país desenvolvido que tem um mercado de capitais desenvolvido tem uma CVM local forte, muito forte. Se a gente olhar lá para a SEC, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar da competência legal bem mais limitada do que a nossa, né, porque eles não têm competência sobre derivativos, que é um mundo gigante aqui no Brasil, eles não têm competência sobre auditores independentes, e apesar disso é uma casa 10 vezes maior do que a nossa, né? Então, assim, é um disparate realmente, né? Luxemburgo, que é um país deste tamanhinho, né, mas tem um mercado de capitais grande, né, tem uma CVM 2 vezes maior do que a nossa. Então, assim,
se você olhar para parâmetros internacionais, né, assim, destoa muito. Se você olhar para parâmetros históricos, também destoa muito, né? A CVM hoje tem metade de um corpo funcional que já teve há 10 anos atrás para lidar com um mercado que está 3, 4 vezes maior hoje, né? E não só 3, 4 vezes maior, mas assim, muito mais complexo, né? Com muito mais produtos, muito mais serviços, né? Lembrar de novo das securitizadoras, né? Das emissões delas, né? Lembrar das agências de rating que passamos a regular há uns 10 anos atrás. O nosso mundo regulado só vai crescendo, né? E o nosso mandato também, né? Hoje a CVM acaba lidando com questões de estabilidade financeira, ainda que não seja regulador prudencial, lógico, né? Mas acaba nos visitando, né? Discutimos isso nos fóruns internacionais. Então, quer dizer, por qualquer perspectiva que você olhe, é inacreditável, realmente assim, né? O que vem acontecendo com a CVM é triste, né? Assim, não deveria. Eu acho que a solução, obviamente, assim, é tentar sensibilizar, né, os tomadores de decisão dessa importância, de como a CVM realmente pode ajudar, né, para o crescimento do país. Acho que realmente para quem pensa, né, num país, como a gente já falou aqui, né, Pablo, mais justo, com riqueza mais distribuída, com mais transparência, né, em gênero, né, você precisa investir numa CVM que funcione, né, numa CVM que tenha fôlego, que tenha recursos, que tenha dinheiro, capital humano, etc, etc. Né? Então, acho que assim, para ser muito franco, né, eu acho que recentemente a gente tem conseguido conquistas importantes, né? Saiu um O concurso concurso, desse ano é importantíssimo, né? exatamente, né, ainda que pequeno, mas saiu um concurso para repor aí, né, alguma coisa. Nem adianta fazer muito grande também, né, Maeda? Porque se você fizer um concurso muito grande, não tem gente. Isso é o ideal que tivesse um Exatamente. pouquinho todo ano, né? Afora a quantidade de pessoas em si, né, é muito importante a casa se oxigenar, né? Assim, ter pessoas novas, ter pessoas com essa cabeça mais atual, né, que conheça dessas tecnologias, por exemplo, que a gente discutiu aqui, né, e possa contribuir nesse aspecto, né? Até por isso também é muito importante a gente sempre ter, né, pessoas entrando, né? Então, acho assim, eu vejo indícios assim de uma mudança de rumo, tá? Para ser muito franco, assim, justo aqui também, né? Isso é um afresco, né? Óbvio que assim, né? Só o tempo dirá, né, da perenidade disso, né? E eu torço muito, né, para que realmente a gente esteja diante de uma nova tendência, porque a gente, quando digo a gente, não é CVM não. A gente que eu digo é mercado de capitais, economia brasileira, sociedade brasileira. A gente precisa de uma CVM maior, mais forte, mais equipada. A gente tem muita clareza, a gente terá muito debate, a gente vai concordar, vai discordar, mas é importante que colocar a Brasca nesse trabalho, tá? Considere, eu acho que isso aqui eu fiz uma proposta ao João Pedro e acho que a gente precisa fazer. Acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é fazer com que a CVM seja o papel da CVM e do mercado de capitais seja mais reconhecido. Eu, por exemplo, o sonho dia que a gente vai ter lá no túnel, estava agora no Congresso discutindo temas nossos aqui, inclusive, lá no túnel do tempo, a gente olha o que é o mercado de capitais, como isso cria riqueza para todo mundo. A gente precisa vir para explicar para todo mundo a importância da CVM, e eu queria colocar a Brasca nessa posição. Já fizemos e vamos continuar fazendo, porque, de novo, isso não. Às vezes, quando a gente fala de mercado de capitais, às vezes a gente se torna um pouco elitista e distante das pessoas. Aqui o que a gente está falando é como a gente coloca poupança para os melhores empreendedores conseguir os recursos que a nossa sociedade poupa. E não poderia ser mais importante do que isso. Esse mecanismo de como a gente estimula boas ideias pelo meio do investimento. Né? Antes de encerrar esse nosso papo, nós teríamos muitos temas para abordar, mas temos um tempo para cumprir. Então, Maeda, eu quero agradecer a você ter aceitado o convite de participar desse programa e agradeço também ao Pablo, que ajudou a conduzir essa conversa. Maravilha, Kleber. Assim, eu que agradeço a vocês, obrigado pelo convite, foi uma excelente oportunidade, assuntos assim palpitantes, né? E muito importantes. Por favor, não hesitem, estou aqui à disposição para qualquer outra conversa que vocês queiram marcar comigo, tá? Um grande abraço para todos vocês. Tchau. Tchau, Obrigado. Pablo.